Obrigada. Vamos à nossa missão, não é? Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estarmos mais uma vez juntos hoje aqui na Casa de Francisco virtualmente para pensarmos em alguns dos ensinamentos que Jesus nos deixou, trazendo para nós acalento aos nossos corações, clareza às nossas consciências, diretrizes melhores para as nossas escolhas, para que nós possamos estar passando por este momento, mas com a confiança e a fé que Jesus sempre nos transmitiu. E para nós começarmos, como eu sempre compartilho com vocês, estou pegando aqui outro livro, se chama O Novo Testamento. Então, é uma compilação, como vocês podem ver, o Novo Testamento. Peguei um trecho para iniciar as nossas reflexões. E esse trecho é o do jovem rico. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22, e em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 23. E pondo-se a caminho, um homem correndo para ele, ajoelhando-se diante dele, o interrogava: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então vamos fazer algumas reflexões. Só aqui já existem verbos que nos atraem a atenção, não é? E pondo-se a caminho, ou seja, se nós queremos encontrar Jesus, nós temos que estar no caminho, nós temos que estar caminhando, nós temos que estar predispostos, nós temos que ir ao encontro de, ou seja, como diz minha tia, do céu só cai chuva e bênçãos. Mas se nós não fizermos o movimento, nem as bênçãos, não é? Então nós precisamos nos colocar a caminho, nós precisamos buscar Jesus. Este homem, o jovem rico, colocou-se a caminho, foi na direção de Jesus. E é tão interessante que, correndo para ele, significa que Jesus estava mais à frente. O que esse jovem rico fez? Deu uma apertada no passo e foi atrás de Jesus, correndo para ele. Ou seja, também nos faz refletir que esse jovem tinha pressa, não tinha, gente? Ele tinha pressa, porque talvez ele tenha perdido tempo precioso, reclamando, brigando, discutindo, essas coisinhas banais, sabe? Que acontece aqui em Pindamonhangaba, acho que não acontece mais em outros lugares do Brasil, mas aqui a gente tem essa mania, sabe? De brigar, discutir, né? Encher o saco da vida do outro, enquanto deveria levar uma palavra de consolo e afeto. Esse jovem, então, olhando para o seu passado, falou: caramba, acho que está na hora, né? De eu largar tudo e correr atrás de Jesus. E lá foi ele, correndo para ele e ajoelhando-se. Então, esse jovem aqui nos leva à seguinte reflexão: sabendo da imposição espiritual de Jesus, já se ajoelhou, porque sabia da sua diferença, das suas dificuldades. Então, ele já se colocou numa posição de recebimento, humildação. É o verbo para humildar-se. Então, ele já se ajoelhou num sinal de humildação para ele falar com Jesus. Gente, vamos refletir? Esse jovem já não é uma pessoa em evolução. Ele se ajoelhou, ele sabia da sua condição de inferioridade. E ele se colocou ali diante do mestre receptivo para aquilo que ele ia perguntar. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era a sua pergunta. Disse-lhe Jesus: Por que me dizes bom? Ninguém é bom, senão um Deus. Gente, olha isso. E de vez em quando a gente fala assim: eu sou uma pessoa boa. Vocês sabem que às vezes quando eu falo isso, eu fico pensando: será mesmo? Misericórdia. Então nós podemos dizer assim, que todos nós já temos dentro de nós a semente do bem. Nós já estamos fazendo esta semente germinar. Agora, esta bondade completa, nós só vamos conquistar se nos colocarmos a caminho, se nós corrermos na direção de Jesus, se nós nos ajoelharmos diante do Mestre, ou seja, se nós nos despirmos daquilo que nos sobrecarrega o coração e automaticamente nos sobrecarrega os ombros, não é? E Jesus já disse: olha, bom aqui não tem ninguém, só tem Deus que está no céu, é nosso Pai. Então Jesus já nos dá uma lição.
para que nós possamos olhar para nós com menos prepotência e arrogância. Olha o orgulho e o egoísmo, não é? Com menos prepotência e arrogância, pesando-nos na sua medida. Calma lá, nós temos muito a conquistar. E daí Jesus disse a ele: sabes os mandamentos? Então, assim, Jesus começa a partir de um princípio que seria comum a todos. Ou seja, os mandamentos é aquilo que nortearia a nossa vida num princípio original de tudo. Os 10 mandamentos trazidos por Moisés, a lei mosaica. E vamos entender que essa lei mosaica, muitas vezes, para alguns pode parecer sobremaneira forte, mas nós estávamos numa sociedade, à época de Moisés, que precisava de leis fortes. Ela precisava de termos determinantes, porque as pessoas ainda eram mais rebeldes que nós. A gente pode dizer que a gente já evoluiu um pouquinho, né? Porque naquela época era gente reencarnada, então a gente já está aqui, a gente está um tanto melhorado, né? Mas mesmo assim, Moisés tinha que estabelecer a ordem. Moisés tinha que garantir para aquelas pessoas a conduta reta. Então, muitas vezes, as palavras de Moisés, do Velho Testamento, são palavras muito mandatórias, não é? Isso me faz até estabelecer um paralelo. Nós temos os nossos códigos de lei, não é? Civil, penal, processo, leis trabalhistas, que regem a nossa vida. E nós já ouvimos do próprio Emmanuel que elas também são imperfeitas. Elas são relativas ao nosso grau de evolução. Então, significa que essas leis que nos ordenam estão abaixo das leis de Deus, mas ainda assim trazem a garantia de uma melhor convivência social. Porque o dia que, de fato, nós nos colocarmos no caminho de Jesus, não vai mais precisar haver leis, porque todos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas palavras já vão ser conduzidas pelos ensinamentos do Mestre. Todos nós já estaremos convertidos. Nós já seremos as ovelhas do seu redil, próximas aos comportamentos. O discípulo imitará o mestre. E um dia todos nós diremos, como Paulo disse: não sou eu mais quem vive, é Jesus quem vive em mim. Então, nós estamos nessa construção, como o jovem rico também estava. Ele estava nessa construção. E daí Jesus lhe pergunta: sabes os mandamentos? E Jesus começa: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Gente, é a sequência de não, né? É uma sequência de não. Meu Deus, não faz isso, faz aquilo. Toda vez que eu leio os 10 mandamentos, eu fico pensando na nossa idade evolutiva, igual a gente faz com criança. Não faz isso, não faz aquilo outro. Só que hoje as crianças mais evoluídas que nós, não é? Quando nós reencarnamos, nós temos crianças magníficas que todas precisam de educação, sem sombra de dúvida. Não é porque é magnífica que não precisa ser educada, não é? As crianças hoje vêm com um cabedal, né, de questionamentos, de informações, tão talvez mais alargado do que a gente veio, que esse bandinão, às vezes, para eles não vai mais fazer sentido, né? E talvez os 10 mandamentos reescritos, eles poderiam ser assim, não é? Ajudarás que o teu irmão viva através da solidariedade, substituindo não matarás. Respeitarás aquele que tomas por esposo ou esposa, no lugar de não adulterarás. Preservarás os bens de todos, não tomando para si, guardando para si apenas aquilo que é seu, no lugar de não roubarás. Dirás sempre a verdade, pois os teus guias e mentores espirituais o acompanham onde quer que você vá, no lugar de não prestarás falso testemunho. Aqui não defraudarás, respeitarás todos os lares, famílias, crenças, credos, opções sexuais, respeitarás o indivíduo na sua escolha de ser livre, ao invés de não defraudarás. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um afirmativo, não tem um não, né? Então, para a gente dar complemento à honra teu pai e tua mãe, cuidando deles na sequência de sua existência, enquanto eles compartilharem do jornadear contigo.
Então, talvez as nossas crianças, neste momento, talvez num futuro, elas precisem de leis mais afetivas, não é? Nesse momento, Moisés estava sendo bem impositivo, e até mesmo Jesus, ele faz essa mesma experimentação com o jovem, porque sabia que aquele estava naquela mesma sociedade. Logo, ele tinha as mesmas necessidades das pessoas de então. Ele lhe disse, na resposta do jovem: Mestre, guardei todas estas coisas desde a minha juventude. Olha como era uma pessoa boa já esse jovem, gente. Guardei todas estas coisas desde a minha juventude. Ou seja, aquele jovem já obedecia aos 10 mandamentos. Ele já tinha essa consciência. Mas mesmo obedecendo aos 10 mandamentos, olha que coisa curiosa. Ele foi atrás de Jesus. Ué, mas o coração dele já não estava pleno, ele já não estava satisfeito e feliz, ele já não tinha internalizado os 10 mandamentos, ele já não fazia sentido para ele. Por que ele foi atrás de Jesus? Porque mesmo diante dos 10 mandamentos, havia algo que lhe faltava no seu coração, e era apenas Jesus que poderia lhe oferecer. Então ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus fitando, adoro Jesus. Imagina, gente, Jesus fitando a gente, não posso imaginar porque eu choro. Se eu coloco Jesus na parada do sucesso, eu já imagino o Messias vindo, caminhando na minha direção, daí já era. Eu saio a Paula e entro o chororô. Mas imagina Jesus fitando, ou seja, perscrutando o seu espírito. Aí, depois vou ter que pedir para o Vitor, no próximo encontro, para ele cantar Eu Sei Que Tu Me Perscrutas, porque é o Salmo de Davi, não é? E esse salmo, muitas vezes, ele me acompanha. E tem um trecho que fala assim, vou fazer uma paráfrase, uma livre interpretação do trecho, que fala, Senhor, eu sei que Tu me perscrutas. É Jesus nos fitando, sabe o íntimo dos nossos corações, o que vai na nossa subconsciência, os nossos pensamentos latentes com os quais nós não tivemos contato ainda. Eu sei, Senhor, que Tu me perscrutas. Sabe as minhas dificuldades e as minhas fortalezas. Sabe o íntimo do meu coração, as minhas mágoas e as minhas vitórias. Eu sei, Senhor, que Tu me perscrutas, porque Jesus nos acompanha e Deus também. Então, Jesus o fitou e sabia que era verdade aquilo que aquele jovem trazia, porque Jesus fez aquela devassa íntima, não é? O Salmo ainda diz: Eu sei que tu me perscrutas, Senhor, quando estou nos píncaros celestes, mas também quando caio nos abismos profundos da alma. Jesus e Deus estão em todos os lugares conosco. Todos. Nós nunca estamos sozinhos. Lembrem-se disso. Aceitemos essa verdade. Aceitemos. Essa parte é maravilhosa. E Jesus fitando o amor. Ou seja, gente, naquele momento houve uma troca de Jesus com aquele jovem que trazia tanta verdade, o amor, porque percebeu que ele estava abrindo genuinamente o seu coração e lhe disse: Uma coisa te falta. Era exatamente aquilo que o jovem veio buscar. Uma coisa te falta. Fazes tudo isso e uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Essa passagem é clássica, não é? Essa passagem é clássica. Vá e vende tudo que tens. É tão interessante que nós podemos pensar no livro dos Espíritos também, quando fala da necessidade, né, das nossas provas na riqueza e na pobreza. E as provas mais difíceis são as provas da riqueza. Então, nesse momento, eu fiquei me questionando o seguinte, vou compartilhar com vocês. Quando ele fala, vai, vende tudo que tens, talvez naquela prova, porque o título é Jovem Rico, a riqueza que aquele jovem possuía talvez lhe estivesse sobrepesando os passos. Talvez estivesse fazendo ainda com que ele deturpasse as suas escolhas. Talvez ele estivesse pendendo mais para a materialidade e menos para a espiritualidade ou para a espiritualização,
para essa sua busca íntima. Então, quando Jesus fala, vai, vende tudo que tem, ele fala para que nós nos desapeguemos. Mas não é para que nós nos tornemos eremitas e abandonemos tudo. Ou então passemos a mendicância. Não é isso. Porque até mesmo no livro dos Espíritos existe este ensinamento que nos fala o seguinte: aqueles que estão enclausurados, para falar dos monges, das freiras enclausuradas, ou até mesmo daquelas pessoas, não é, que se fecham, ele diz assim: esta reencarnação será válida se um bem útil estiver fazendo ao próximo. Não basta ser bem, tem que ser útil. Então, não basta que nós nos furtemos da vida em sociedade. Nós estamos fazendo bem? Nós estamos destinando as nossas ações às boas obras? Nós estamos compartilhando uma boa palavra? Nós estamos trocando impressões positivas sobre o momento? Até mesmo esta semana estávamos juntos no Divino Mestre, no Centro Espírita aqui de São José dos Campos, e falávamos exatamente disso, dessa necessidade de sermos operosos no bem. Não basta que nós queiramos, nós temos que agir. Então, Jesus dizia para esse jovem: larga tudo e vem junto comigo, porque talvez aquele jovem estivesse colocando sobremaneira importância aquilo que não mais precisaria ter. Ele, pesaroso, olha o jovem, gente, não estava pronto. Por causa desta palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Aí, nesse momento do evangelho, a gente pode pensar, pronto, perdeu uma alma. Não, não, não. Ele saiu porque ele não estava pronto, não é? Mas quem me garante que nessa mesma reencarnação desse jovem, ele já não começou o seu processo de desapego? Cada vez mais, um pouco mais, outro dia mais, não é? E é exatamente isso que Jesus nos fala quando nós reencarnamos. Vai, doa tudo que tem, porque o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus nos dizia? Para que nós não façamos o contrabalanço equivocado, para que nós escolhamos sempre as coisas que são de Deus, para que nós não nos iludamos que as posses materiais, aquilo que nós possuímos, onde nos garantir essa entrada no mundo espiritual. Ao contrário, nós podemos ter os bens materiais, mas eles não podem nos representar. Nós temos que fazer igual este jovem, conhecer os mandamentos, compartilhar esses mandamentos, porque sabemos que Jesus nos ama, e não só por isso, porque isto faz parte da nossa necessidade enquanto espíritos em evolução, e ainda nos despirmos daquilo que nos sobrepesa. Gente, para agora, hein? Para tudo. Para de olhar no WhatsApp, para tudo. Agora, atenção. Quando nós temos que nos desapegar, não é só dos bens materiais, mas também das emoções negativas. Mas para isso nós temos que entendê-las e senti-las, aceitá-las, aceitar os nossos pensamentos, refletir sobre os nossos pensamentos. E até mesmo no Divino Mestre eu compartilhei a respeito de um livro, acho que compartilhei, porque eu sou dessas, né? Eu falo, depois eu não sei se eu falei onde que eu falei efetivamente, mas de um livro que se chama Rápido e Devagar, escrito por Daniel Kahneman. Ele é um Nobel de Economia. E neste livro Rápido e Devagar, ele fala a respeito da velocidade do nosso processo de pensamento. Então, seria como nós tivéssemos duas vertentes, uma rápida e a outra mais morosa. E qual não é a nossa surpresa quando nos deparamos com essa informação? Os nossos pensamentos rápidos, eles são frutos do nosso inconsciente. Porém, o autor não é espírita, mas eu vou colocar o nosso pitaco espírita no meio da leitura, que vocês já sabem, né, que eu faço isso. Então, os nossos pensamentos subconscientes são aqueles pensamentos mais ágeis. Gente, nós trazemos informações subconscienciais de outras reencarnações. Vou pegar outro livro para vocês, maravilhoso esse livro, viu? Ó, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, é de Divaldo
pela maravilhosa Joana de Ângeles. Estou no capítulo Renascimentos. Capítulo Renascimentos. Tem como subtítulo Evangelho, capítulo 4, item 25. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São João, capítulo 3, versículo 3 também. E daí, olha o que nós lemos aqui na psicografia de Divaldo. No processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos. Olha aqui, jovens ricos. Um dia nós valorizamos muito mais aquilo que tínhamos. Hoje talvez já valorizemos em melhor medida. Então, aqui naquele momento, o jovem não tinha maturidade espiritual ainda para entender o pedido de Jesus. Ele simplesmente ficou entristecido. Eu acho tão bonito ele ter ficado entristecido, porque nesse momento ele não se sabia capaz. Ele não se sentia capaz, mas olha a voz da consciência. Mesmo assim, ele ficou triste, porque ele possuía muitos bens. E naquele momento ele não estava pronto ainda. Então, naquele momento, mas nas próximas reencarnações, casca de cebola, né? Foi tirando cada vez mais aquilo que era excessivo ao seu coração, que não dizia respeito ao que deveria estar na sua mochila reencarnatória, como diria o querido Manolo Quezada, não é? Então, aqui está a Joana trazendo por Divaldo o seguinte: no processo do crescimento moral através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos. Então, aquele jovem como nós, estamos aprimorando os nossos conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade. Olha o rápido. Então, as nossas camadas de inferioridade são rápidas, elas estão com a gente faz tempo. Elas respondem por aquilo que chamamos de nossos automatismos mecânicos. Aquilo que nós nem vimos, falamos. Aquilo que nós nem vimos, pensamos. E através do pensamento agimos. Aí nós nos comprometemos com as nossas atitudes. E é tão interessante, por quê? Tão interessante por quê? Nós pensamos rapidamente. E o que Daniel Kahneman nos traz no livro? Que nós temos que desenvolver o pensamento devagar. Gente! Tô igual a Hebe, né? Só falta falar gracinha. Que assisti o filme dela esses dias, amei. Gente, olha só isso. O devagar é o raciocínio e a reflexão. O que a doutrina nos pede? Que nós estudemos, que nós refletamos a respeito dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, para que nós possamos ter atitudes melhores no amanhã, para que nós não nos comprometamos mais no tropeço que tivemos no ontem, para que nós possamos lapidar. Só que se nós não refletimos, se nós não pensamos, se nós não avaliamos, que risco que a gente corre? De cair no mesmo lugarzinho de novo. Pode ser que a gente até caia, mas caia menos, sabe que a coisa? Na primeira vez a gente caiu, tipo, escorregou e pranchou no chão. No outro, aquela caidinha assim, sabe assim? Aquela escorregada, que você olha até para ver se alguém viu, mas ninguém viu. Então, até a queda, ela tem estágios. Ela tem estágios. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo nos Espíritos Amigos, trazendo por outros autores, pensamento rápido e devagar. Então, o rápido são as escolhas mais instantâneas. E depois a gente fala, meu Deus, por que eu comprei aquela blusinha? Não precisava, não é? Por que eu disse aquela palavra? Não tinha a necessidade também de ter dito. Por que eu me enraiveci daquele modo? Precisava, podia ser mais mansa e pacífica. Então, é o exercício da reflexão, para que um dia nós possamos dominar os nossos baixos instintos e as más paixões. Não é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Não é isso que a doutrina consoladora nos veio ensinar? Que nós possamos aparar as arestas da inferioridade, por onde transitou ao largo da jornada evolutiva, ao largo, ou seja, muito. Quando se foi despindo dos condicionamentos impulsados,
Joana Dias, I love you. Maravilhosa, né? Sou fã da Joana. Misericórdia. Quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos, ou seja, ao longo das reencarnações, eu fui deixando pelo caminho, fui obedecendo ao pedido de Jesus de larga tudo e segue-me. Abandonando os condicionamentos e impulsos. Mas para eu abandonar, eu tenho que ter consciência. Por isso que nós precisamos fazer atendimento fraterno. Por isso que nós temos que buscar o autoconhecimento, porque só ele liberta, está lá na doutrina espírita. Por isso que nós temos que buscar o consolo de pessoas mais esclarecidas, porque elas podem trazer mais luz aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas. Por isso que a gente pode fazer terapia, se temos condição, ou podemos ver terapia gratuita, os centros também podem abrir, muitos têm, não é? Essa terapia gratuita para as pessoas, que já é através do atendimento fraterno, para que nós externalizemos os nossos sentimentos, os pensamentos, para que nós revisitemos as atitudes que nós tivemos em alguma situação, para que a gente possa deitar luz a esses acontecimentos, e deitando luz a esses acontecimentos que são impulsivos e condicionados, nós possamos refletir e ressignificá-los, para que nós possamos deles nos libertar e não mais voltar a este caminho, para alcançar a consciência da razão e do discernimento. Ah, Joana, fica com a gente, Joana. Para alcançar a consciência da razão e do discernimento, ou seja, para que nós possamos migrar para o devagar. Porque é no devagar que nós vamos ter a razão e o discernimento, não é? Porque quando a gente está de cabeça quente, a gente não pensa, não é isso que nós falamos? Agora, quando nós aliviamos, nós voltamos à consciência da razão e do discernimento. Gente, isso é um parágrafo. Dá um workshop. Antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. Ou seja, nós vamos ser integrados a essa consciência cósmica universal, da qual Jesus faz parte. Vou dar uma receitinha do mestre para vocês, que está no começo deste capítulo. Nos diz Joana, jamais a sombra coletiva, ou seja, Jesus encarnou no meio de nós, mas já havia uma sombra coletiva que está sendo expurgada neste exato momento que nós estamos conversando. Expurgada através da quarentena. Vocês já viram todos os índices do planeta que estão se refazendo? Rios onde não havia peixe, os peixes voltaram a aparecer. Reconstituição das geleiras. Gente, em o que? 4 semanas? 5 semanas? Que nós paramos de emitir gás carbônico? Que nós paramos de jogar detritos nos rios? A Terra começa a se refazer para que nós possamos ter aquele speed de desenvolvimento espiritual, não é? Que nós já estamos, como se diz, não é? Na moratória de Bezerra, sob o amparo de Jesus. Se a Terra está se refazendo, nós também precisamos nos refazer. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, Paulo. Nós estamos vivendo em meio às pessoas e às tendências e às buscas, mas nem tudo nos convém. Nós não podemos deixar que esta sombra coletiva invada nossos lares, nossos pensamentos e os nossos corações. Quando uma visitação negativa vier, show! Canta uma música. Quem mantra seus males espanta. Canta um mantra. Põe no YouTube uma palestra. Busca as palestras do Lar de Francisco, dos centros espíritas que estão aí fazendo as suas lives. Não se deixe abater. Não se deixe. Coragem. Levante-se e segue. Diante daqueles que o buscavam. Então, Jesus não se deixou abater. Diante daqueles que o buscavam. Não é tudo de maravilhoso isso? E eu vou terminar este livro, porque eu tenho mais um outrinho para conversar com vocês. No finalzinho, último parágrafo, Joana nos traz essa pérola.
Libertador de consciências. Jesus é o libertador de consciências. Olha, gente, para a gente sair do modo impulsionado, condicionado, para que nós possamos dilatar as nossas consciências. Libertador de consciências. Propõe que cada um supere a própria sombra. Joana de Ângeles e Junguiana. É preciso tirar da sombra e trazer para a luz. De reencarnação em reencarnação, aparamos as nossas arestas. Porque ninguém pode ver o reino de Deus no nascer de novo. É através das reencarnações que nasceremos pessoas melhores, mas a construção se dá no agora. O que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade. Amor e caridade, as máximas de Jesus. É caridade, sabia? Fazer uma comida com amor e afeto, sem xingar. É caridade, sabia? Passar uma roupa com cuidado, carinho e afeto para aqueles queridos do nosso coração. É amor e caridade, sabiam? Passar um pano no chão para deixar o ambiente livre dos miasmas negativos. É caridade, sabia? Fazer o evangelho no lar para que nós sejamos protegidos pelos nossos mentores espirituais. É caridade, sabia? Mandar um WhatsApp de bom dia, boa tarde, boa noite. É caridade e amor, sabia? Abraçar a pessoa que está próxima de nós, com todo o afeto que temos no nosso coração. Desfrutando desde logo, ou seja, agindo com amor e caridade, desfrutaremos já de harmonia plena. Desfrutaremos de harmonia plena. Meus amigos, para não, segue Jesus, corre atrás dele, corre atrás dele. Mateus, capítulo 24, versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E nós lemos no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 140. Está aqui, ó, nesse livro maravilhoso que tem me acompanhado esses dias. Evangelho segundo São Mateus, que eu já usei na outra palestra no Lar de Francisco. Nos diz assim, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, já estava avisado por Francisco Cândido Xavier. Nós seríamos visitados por instantes dolorosos. Aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia a procurar os montes. Espera aí, tem que sair da minha casa e ir para o monte, uma montanha elevada? Calma. A advertência é profunda, porque, pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual. Então, se nós estamos numa região espiritual, que estamos cultivando dor, sofrimento, depressão, agonias, se nós estamos caindo nas ansiedades da vida, de quantos pelas aspirações íntimas, ou seja, a Judéia está dentro de nós. Se aproximem do mestre para a suprema iluminação, nosso primeiro monte. Se o nosso mundo íntimo está convulsionado, nos aproximemos de Jesus através de uma prece, de uma palestra, de uma meditação. E a atualidade da Terra, a época que Chico já estava reescrevendo esse livro, é dos mais fortes quadros nesse gênero, ou seja, um quadro doloroso. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. Até para isso, precisamos de consciência. Saraiva, gostei muito que você escreveu no Face. Pela humanidade das pessoas. As preces de Christian. Oremos por todos aqueles que nos governam a existência, porque eles também são responsáveis por muitas reencarnações. A baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Gente, olha que dor isso. Até as igrejas, os templos e os centros estão cheios de trevas abomináveis. Daí eu vou ter que falar de novo, que eu falei no Divino. O Beto, meu marido, me mostrou um postzinho do Face, o diabo, Lucifer,
como diria um amigo meu de Pernambuco, dizendo assim para Deus: viu? Consegui fechar todas as suas igrejas. E Deus olha para ele assim, bem mineiro, bem pasmaceiro, e fala: então, eu abri uma igreja em todas as casas. Olha isso. Era chegado o momento também de sanear os templos religiosos de qualquer orientação. Porque a soberba, a disputa por coisas pequenas, as mesquinhezes, as lutas de ego estavam em todos os lugares. Teve que sanear, gente. Máxima da doutrina, não é pelo amor ou pela dor, podia ser só pelo amor, né? Há de chegar o dia, estamos caminhando para isso. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios, ou seja, só onde tem balbúrdia, lá está um povo procurando isso. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir, as guerras, as disputas de território, os mísseis que supostamente vão ser lançados, um vírus calou a todos. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia. É preciso sair desse mundo íntimo lodaçal para os montes das ideias superiores, da inconsciência para a consciência. É indispensável manter o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Ainda assim, temos que cooperar, não é? Ajudando as casas que frequentamos na sua labuta diária, aos queridos que muitas vezes não têm o que comer dentro de suas casas por conta das reviravoltas econômicas deste momento, não é? O muito que temos, né? Às vezes, o bastante para auxiliarmos as pessoas que sofrem. E segue caminho verdade e vida por Chico, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel. Invencível na paz e na esperança, não nos deixemos abater. Invencível na paz e na esperança, convicto de quê? Após a passagem dos homens da perturbação, ou seja, há aqueles que vieram perturbar mesmo. Mas passados esses homens, porque eles não perdurarão, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Gente, meu Deus, reconstroem o edifício da vida. Estamos todos aqui reconstruindo o edifício de uma vida nova. Eu vou fazer uma prece, eu estou seguindo os comentários, algumas pessoas gostariam de fazer algumas perguntas, estaremos juntos, mas a prece é apenas para fechar esta fala. E a prece está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 28, Preces para si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los à boa via. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de sofrê-las sem murmúrio. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam nos induzir ao mal. Ilumina nossas consciências sobre os nossos defeitos e levanta-nos acima de nossos olhos. Tira-nos da Judéia, coloca-nos sobre o monte. E levantai acima de meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de percebê-los, de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, agora é para o nosso anjo guardião, meu anjo guardião, que velais particularmente por mim, pensem todos juntos. E vós todos, espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno de vossa benevolência, amor e caridade, paz e bem. Vós conheceis nossas necessidades, que sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que Jesus nos guie, nos abençoe e nos proteja.
Que os mentores espirituais, neste momento, derramem todas as suas bênçãos sobre as nossas casas, os nossos lares, invadindo cada recôndito de onde nós habitamos, trazendo luz, amor, tirando os miasmas negativos, as energias deletérias, os pensamentos baixos e impuros, levando para a espiritualidade maior para que sejam transmutados em energias de luz. Que sobre nós caiam as pétalas do amor de Jesus, dilatando as nossas consciências, amparando os nossos corações, fazendo com que os nossos passos sejam mais seguros na direção do Mestre. Que nós nos humildemos com constância para entendermos que grande é Jesus, maior é nosso Deus que nos conduz os passos nessa reencarnação, para que nós dela saiamos exitosos. Que os nossos amigos espirituais estejam sempre conosco, nos intuindo as melhores escolhas. Que o nosso amor transborde dos nossos corações, invadindo todos os cantinhos desta terra, levando consolo, amor e luz, paz e misericórdia a todos os corações opressos e sofredores neste momento, levando amparo a todos os profissionais que lutam neste jornadear, clareza a todos aqueles que decidem o futuro das nações, e luz para todos nós que habitamos a terra, encarnados e desencarnados, para que nós possamos seguir fortes, saindo da nossa Judéia, dando passos firmes na direção de alçarmos os montes espirituais sublimes para os quais nos conduz Jesus, o doce Rabi da Galileia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Paz e bem a todos. Paula, querida, você, como sempre, nos emocionando com as suas palavras, com as suas inspirações. E como você estava e está amparada nessa tarde para poder nos brindar com essas palavras. Gratidão. Gratidão por ter sido um instrumento para aquilo que eu senti aqui. Eu espero que todos tenham sentido aí também no seu lar. Vamos ver se teve perguntas. Estão dizendo que ninguém fez pergunta. Acho que estão todos emocionados aí. Estão dizendo para, se puder, enviar o nome dos livros. Vamos colocar na nossa página lá do Facebook. Eu mando para você. A gente coloca lá o nome dos livros. Já que não tem pergunta, eu posso começar até o pessoal pensar em alguma coisa. Eu acho que foi no último livro, né? Foi de Emmanuel, quando ele disse que estamos reconstruindo os edifícios de uma vida nova. E como é difícil, né, a gente fazer essa reconstrução de uma vida nova quando não estamos sozinhos, né? Quando, de repente, vemos que aquela relação não está legal, e essa quarentena está nos dando essa oportunidade, né, de rever muitas coisas, de nos conhecermos melhor. Conviver melhor com o filho, conviver melhor com o pai, com o irmão, com o companheiro, com a companheira. E essa reconstrução, né, desse edifício de uma vida nova, como é difícil nos reconstruir para podermos construir em conjunto essa vida nova. E eu acho que esse está sendo um grande desafio, né, que Jesus está nos propondo nesse período de recolhimento, de vivermos juntos. Eu queria que você nos falasse um pouquinho, assim, direcionasse uma fala para os casais, que nesse momento eu recebo muitas mensagens, muitas ligações, muitas pessoas estão
com essa dificuldade de reconstruir essa nova vida, não é? Reconstruindo a relação diante das dificuldades, dos desafios íntimos. Eu estava conversando com uma amiga, Cris, e ela é terapeuta, não é? E daí ela falou assim para mim, né? Ela falou, Paula, você percebeu que as pessoas estão até mesmo com dificuldade de fazer nada? Aí eu peguei e falei, é verdade mesmo, as pessoas estão com dificuldade de fazer nada, né? Exatamente por quê? Porque nós fomos tão adestrados, não vou nem falar educados, nós fomos tão adestrados pelo capitalismo de sermos úteis sempre, de sermos produtivos sempre, que quando nós temos esta oportunidade, entre aspas, de não fazer nada, parece que nós estamos sendo inúteis. E daí nós não nos reconhecemos mais, não é? Nós não nos reconhecemos mais, nós perdemos o nosso referencial. Talvez muitos casais, nesta saga, não é? Da busca do sustento, da materialidade, de sermos úteis, de estarmos nos ambientes corporativos, trabalhando, nós tenhamos nos desenvolvido de maneiras distintas. E daí, agora que estamos juntos, talvez nós não estejamos mais nos reconhecendo. Porque nós caminhamos por caminhos opostos e só nos encontramos muitas vezes quando? No cair da noite, nos finais de semana, ainda assim sempre preenchidos por alguma atividade, por alguma visita, por alguma festa, e estarmos realmente juntos com aquela pessoa pela qual nós nos apaixonamos e casamos, parece ser muito difícil, porque nós não reconhecemos mais gente, e tá tudo bem. Isso pode ter acontecido mesmo. A gente não pode, muitas vezes, se lamuriar por conta disso e já logo achar, então, que a separação é o melhor caminho. É hora de se reapaixonar. Tem um filme tão interessante, não vou lembrar do título, porque tem coisas assim que eu não lembro, mas é um casal e a mulher, a esposa, ela perde a memória, né, em um acidente, e ela não recupera mais. E é com Adam Sandler, me lembrei. E ele tem a tarefa de todos os dias a reconquistá-la. Então ele grava um vídeo em que ele explica, né, a situação que havia acontecido, e daí ele consegue insuflar nela essa chama do amor de novo, para este redescobrir-se. Será que não está na hora de nós nos redescobrirmos em conjunto? De nós termos conversas realmente profundas, entendendo que talvez aquele que esteja na nossa frente, aquela que está na nossa frente, pode ser que seja, em partes, desconhecido para a gente, porque nós ficamos nessa azáfama, nessa correria de sermos úteis, de produzirmos, e nós esquecemos que nós temos vários papéis na vida. O papel do profissional, o papel da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe. Então, agora está na hora de nós acharmos os nossos papéis. Então, se estiver difícil, se você está olhando assim, gente, casei com ela mesma, né? Ela mesma. Será que é mesmo? Está importada ou foi abduzida? E isto vale para quaisquer companheiros que tenhamos, não é? Está na hora de nós redescobrirmos as coisas boas que essa pessoa construiu neste período de meia ausência que ela esteve do nosso lado. Tenhamos paciência, tenhamos fé. Sentemos para conversar, hasteemos a bandeira da paz, estabeleçamos regras. Relacionamentos funcionam com regras. Estabeleçamos regras. O que eu gosto, o que eu não gosto. Muitos casais não dizem para o outro o que gosta do que não gosta, porque ainda nós temos medo de perder o afeto tão precioso daquele outro que é importante para a gente. Porque senão a gente sai disparando qualquer coisa, não é? Então, isto também é respeito. Mas nós devemos dizer, eu não gosto. Olha que coisa engraçada, eu vou contar para vocês. Ontem eu fui fazer uma torta no final do dia, né? O Beto tá com o pai dele internado. Eu falei assim: deixa eu fazer uma comidinha para a hora que ele chegar, né, coitado? Morto de fome, eu também sou outra morta de fome. Aí eu fiz uma torta e eu olhei assim na despensa, tinha sardinha. Gente, adoro sardinha. Sardinha com batata cozida, amo. Bom,
É difícil que eu não gosto de comer, viu? Verdade seja dita. Mas daí eu peguei e fiz uma torta de sardinha, com todo carinho e atenção. Aí o Beto chegou, daí a gente foi comer, ele colocou um pedaço para mim, outro para ele comeu saboreando. Eu falei, Beto, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei, você gosta de sardinha? Ele, não. Eu falei, Beto, a torta. Ele, ué, não é de atum? Eu falei, não, Beto. Ele, não é de salmão? Eu falei, Beto, salmão é cor-de-rosa. É de sardinha. Ele, nossa, mas tá uma delícia. Então, talvez até ele tenha esquecido o momento que ele não gostava daquilo. E ele reaprendeu, né? E eu não sabia que ele não gostava de sardinha. E tudo bem, né? Então, assim, sardinha foi o exemplo da noite, mas o que está na outra pessoa que você não conhece? E que agora é o momento da gente conhecer. Gente, de chatices a coisas gostosas. Ah, de valer a pena ter te conhecido. Eu sei que eu mudei a letra, mas há de valer a pena. Tem mais alguma pergunta? Tem, Paula, aí no chat tem. Você consegue ler. Deixa eu ver aqui no chat, então. Aqui. A interpretação dos textos, né? É um grande problema. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui falando que a consideração, né, a interpretação dos textos que nós lemos pode ser um grande problema, né, para nós mantermos esta forma genuína da compreensão com Jesus. Gente, doutrina espírita estudou um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Ou seja, não dá para ler numa fonte só. A gente tem que buscar várias para a gente compreender. Esse Novo Testamento é maravilhoso, porque ele é como se fosse um dicionário do tempo de Jesus, para que a gente possa ter melhor compreensão das palavras do Mestre, que são enigmáticas mesmo, né? Então, a gente precisa estudar comparativamente. E os centros espíritas nos ajudam tanto, porque muitas casas que eu conheço têm estudos, né? Às vezes as pessoas podem falar, nossa, mas será que são bons, que não são? Já é um bom começo para nós começarmos a refletir. Mas não basta ir à casa espírita estudar, né? E chegar em casa e fechar o livro. Daí sim a gente vai ter que buscar, procurar compreender, né? Em várias fontes. Então, tem muitas fontes boas, né? Divaldo é muito bom, Haroldo Dutra é maravilhoso, né? Em termos de estudo. Então, é tão interessante que a gente cheque as informações, né? Já é um bom começo.